Eu tenho certeza que você já ouviu falar no nome de Sir Isaac Newton pelo menos uma vez na vida, nem que seja para fazer você passar raiva das suas provas de física na escola. Mas você sabe realmente quais foram as contribuições de Newton para o mundo e como que Newton revolucionou o mundo? O mundo seria totalmente diferente se não fosse por ele. Neste vídeo vamos falar sobre um dos cientistas mais importantes que já pisou na Terra e também o meu cientista favorito, Sir Isaac Newton. Como era o mundo antes das ideias de Sir Isaac Newton? Antes de Newton, o mundo era um caos conceitual. As pessoas sabiam, obviamente, que as coisas caíam, já era de conhecimento das pessoas que os planetas se moviam, mas ninguém sabia exatamente o porquê. Ninguém sabia o que fazia os planetas se moverem e ninguém ainda sabia explicar algo simples que era as coisas caem. Mas por que as coisas caem? O que é esta força invisível que faz com que as coisas sempre caíssem? Ninguém sabia que força misteriosa era essa. A explicação dominante ainda vinha de Aristóteles, que objetos mais pesados caíam mais rápido. E se acreditavam também que objetos celestes, objetos do céu, obedeciam leis diferentes das leis da Terra. As pessoas achavam que eram coisas totalmente separadas. As leis que as coisas da Terra obedeciam eram umas, enquanto as leis das coisas do céu eram outras. A ciência ainda era algo muito mais filosófico e cheio de suposições. Galileu ele já tinha demonstrado que dois corpos com massa diferente iriam cair no mesmo tempo no chão. Se você pegasse um livro ou sei lá, uma bola de basquete e soltasse os dois ao mesmo tempo no chão, os dois corpos iriam cair no mesmo tempo. Galileu já tinha observado isso, mas ainda não se sabiam o que faziam com que as coisas caíssem, como que objetos mais pesados caíam ao mesmo tempo que objetos menos pesados. Isso na época não fazia sentido. As pessoas ainda não sabiam como isso acontecia. Em 1665, a peste bubônica fecha a Universidade de Cambridge e Newton volta para casa, sem laboratório, sem professores, apenas com papel e lápis e uma mente fora do comum. E durante menos de 2 anos ele descobre o cálculo diferencial, a óptica moderna, as leis do movimento e a famosa gravitação universal. Vamos entrar em algo que eu sei que você conhece muito bem, as 3 leis de Newton, mas mesmo você já tendo ouvido falar das 3 leis de Newton, você entende realmente o que elas significam? Newton formulou 3 leis que aparentemente são simples, mas elas governam tudo que se move. A primeira lei, a lei da inércia. Um objeto permanece em repouso ou em movimento a menos que uma força externa seja aplicada sobre este objeto. Ou seja, se um objeto está parado, ele vai ficar parado para sempre, a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele, e esta força seja suficientemente grande para tirar o corpo do estado que ele está. Por isso que é muito mais difícil você mover uma pedra super pesada do que você mover uma caixa pequena que é mais leve. Então quanto mais pesado for este corpo, maior vai ser a força para mudar o estado daquele corpo. E se o corpo estiver em movimento constante, ele só vai parar se uma força externa for aplicada com força suficiente para mudar o estado deste corpo, ou seja, para fazer com que ele pare. Sem isso, não existiriam órbitas estáveis e nem trajetórias previsíveis. Agora, a segunda lei de Newton, que eu tenho certeza que você conhece muito bem esta equação, que é força igual a massa vezes a aceleração. Essa lei nos diz exatamente o que eu acabei de citar da primeira lei, que quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser a força, e quanto maior for a aceleração, maior vai ser a força. Essa lei nos mostra que a força depende da massa do objeto e da aceleração deste objeto. A segunda lei de Newton é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Essa equação conecta energia, movimento, impacto, engenharia. Sem ela não há motores, não há estruturas seguras e não há tecnologia mecânica. Tudo que se movimenta depende desta equação. E vamos colocar uma observação aqui. À primeira vista, a primeira lei parece ser apenas um caso especial da segunda lei. Mas a primeira lei explica coisas que a segunda lei não explica. A primeira lei ela serve para demonstrar quais são os cenários que a segunda lei funciona. A segunda lei ela só é F igual a ma se você estiver em um referencial inercial. É para isso que serve a primeira lei, para nos mostrar os cenários que a segunda lei é aplicada. Se você não estiver trabalhando com referencial inercial, a segunda lei ela não é mais válida. Ela só é válida se você fizer alguns ajustes, colocar coisas que nós chamamos de
forças fictícias e coisas do tipo, mas não vamos nos aprofundar muito nesse tema aqui. E a terceira lei de Newton, ação e reação. Para toda ação existe uma reação igual ou oposta, ou seja, quando você pressiona sua mão numa mesa, por exemplo, você está fazendo uma força e a mesa está fazendo a mesma força em sentido contrário contra a sua mão. E isto está impedindo com que a sua mão atravesse a mesa. Quando você bate em uma parede, a parede faz uma força de mesma intensidade que você está fazendo, mas de sentido contrário, ou seja, para a direção da sua mão. E isso está impedindo com que a sua mão atravesse a parede. Isso explica coisas como ricochetes de armas, por exemplo. Quando a arma ela atira, ela tem que ter uma força com a mesma intensidade do tiro, só que de sentido oposto. Por isso que armas pesadas, quando elas são atiradas, elas ricocheteiam para trás. O mesmo vale para foguetes, por exemplo. Foguetes só funcionam por conta de ação e reação. Ou seja, tudo que é força, tudo que é ação, necessariamente causa uma força contrária, uma reação contrária com a mesma intensidade. Sem esta lei, não entenderíamos nem como aviões iriam voar. Sem esta lei, você não ia nem andar, porque a mesma força que você está usando para andar para frente, o chão está causando esta mesma força nos seus pés em sentido contrário. Então a humanidade só conseguiu construir foguetes, só conseguiu construir aviões e entender o movimento das coisas graças às leis de Newton. Mas a obra-prima vem depois, quando Sir Isaac Newton percebeu que as leis que são válidas na Terra também são válidas para os corpos celestes. Lembra quando eu falei que antigamente a humanidade fazia essa distinção? Eles pensavam que as leis da Terra eram uma e as leis do espaço eram outras? Newton percebeu que não, que tem como aplicar as leis da Terra, a matemática que rege a Terra, para o espaço. E é daí que surge a história de Sir Isaac Newton ter visto a maçã cair e a partir deste movimento ele ter tido a ideia da gravidade. Então Newton percebeu algo revolucionário. A mesma força que derruba uma maçã é a mesma força que faz com que os planetas fiquem em órbitas, é a mesma força que faz com que a Lua fique em órbita da Terra. Então ele notou que não existem duas físicas, existem uma física só. Não existe a física da Terra e a física do espaço, existe a física, assim na Terra como no céu. Newton percebeu que quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser a força gravitacional. E o corpo maior, ou seja, o corpo com uma maior massa, vai fazer com que os outros corpos ao redor sejam atraídos por ele e fiquem na sua órbita. Então Newton entendeu como que os planetas ficam em órbita do Sol, porque o Sol é o corpo do sistema solar que mais tem massa, ou seja, o maior corpo do sistema solar. Então objetos menores como planetas têm mais facilidade para ficar em órbita do corpo com a maior massa, ou seja, ficar em órbita em torno do Sol. E Newton percebeu que quanto maior fosse a distância, menos intensa seria esta força. Por isso que objetos que estão fora do nosso sistema solar, que estão muito longe, não são influenciados pela gravidade do Sol, porque quanto maior a distância, menor é esta força. Numa época sem tecnologia, sem nada, apenas com lápis e papel, Newton conseguiu demonstrar como que a gravidade funciona. E mesmo assim ele sentia que havia algo faltando em sua lei da gravitação universal. Algo que só foi entendido depois em 1916 com Albert Einstein. Newton ele percebeu que quanto maior fosse a massa dos corpos, maior seria esta força gravitacional ao redor deles, então mais este corpo iria atrair os corpos que estão ao seu redor, e que quanto maior a distância, menor seria esta força. Então, para você saber o que foi que Albert Einstein fez, eu recomendo você assistir o outro vídeo que eu falei sobre como seria o mundo se Einstein não tivesse existido. Eu vou deixar no final do vídeo, aí você assista também quando você terminar este vídeo daqui. E já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Muito prazer, meu nome é Will. Eu acabo de finalizar a graduação de Física, então resolvi abrir este canal para falar sobre este assunto que eu gosto tanto, que é Física. Então se inscreva para você ajudar o canal a crescer e se tornar uma pessoa mais inteligente. Deixe o like no vídeo para mais pessoas conhecerem o conteúdo e vamos continuar com o vídeo. Sem Newton, o mundo não teria engenharia estrutural, não existiriam satélites, GPS não funcionariam, foguetes não seriam calculáveis e prédios altos seriam totalmente impossíveis. Toda a revolução industrial
dependeu de Newton. Einstein ele só pôde existir porque Newton veio antes. Sem Newton, Einstein nunca teria dado o ponto de partida na sua teoria mais famosa, a relatividade geral. E Newton é um dos meus cientistas favoritos porque na época dele, ele trabalhou com toda a física que tinha naquela época, até que ele percebeu que falta matemática para continuar fazendo a física avançar. Então ele percebeu que precisava avançar a matemática para a física poder avançar. Então Newton avançou a matemática, criando o cálculo diferencial e tudo mais, e isso fez com que a física continuasse avançando. Talvez o legado mais importante de Newton seja mostrar que o universo pode ser descrito matematicamente. Pois antes as ideias da física eram muito mais filosóficas. Newton mostrou que tem como nós entendermos o universo utilizando leis matemáticas, e ele mostrou que não tem esta distinção entre as leis da Terra e as leis do céu. São as mesmas leis, é a mesma matemática. Newton transformou a filosofia natural em física. Sem Newton, toda a tecnologia que conhecemos estaria atrasada ou nem mesmo pensaria em existir ainda. Toda a ciência, exploração espacial, medicina, eletrônica, tudo isto só foi possível graças a Newton. Isaac Newton morreu em 1727, mas cada movimento ao seu redor ainda obedece às leis que ele escreveu. O universo não esqueceu o Newton e talvez nunca esqueça. Então você também não se esqueça de se inscrever nesse canal, pois o canal está começando agora e precisa muito da sua ajuda. Deixa o like no vídeo para mais pessoas conhecerem o conteúdo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.